Amém. Vou fazer uma oração aqui pela irmã Tatiane, com espírito de ousadia. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, guarda a tua filha, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, de ousadia, Senhor, encha a tua filha, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Paz, irmãos. Amém? Todo mundo bem? Nós estamos debaixo desse tema, né? Esses dias, nas quartas, adoradores forjados aí em tempos difíceis, né? Tempos difíceis a gente nem precisa falar, né? Eu acho que todo mundo teve conhecimento hoje, né? Tantas notícias nós vimos, né? Desde cedo, do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Toda essa tragédia, né? Toda essa confusão que a gente vê, tanta morte, né? Tanta violência, tantas coisas ruins. E esses são tempos difíceis, né? Talvez esse não seja a dimensão do seu tempo difícil hoje. Mas você também pode estar enfrentando um tempo difícil. Se eu perguntar para alguém aqui, quem não está vivendo nenhuma provação, nenhuma dificuldade, nenhum um momento de guerra aí na sua vida, você tiver nesse momento de plena paz, me chama para eu ir viver isso com você lá na sua casa. Me convida para eu passar umas férias lá, porque eu vou te contar, nós temos vivido tempos difíceis, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, e eles que não têm toda a responsabilidade que os adultos têm, já vivem momentos de muita guerra, né? Momentos de muitas dificuldades. Ontem à noite a gente estava orando, e aí foi dormir. Ontem foi um dia que eu comecei a dar aula às 7 da manhã. Tive um intervalo de meia hora e terminei 8 da noite, sem parar. Estou rouca de tanto dar aula assim. E aí, a gente ainda foi orar, cansada, exausta. E aí, gente, no meio da exaustão, já meio dando boa noite para Jesus, eu só escuto uns movimentos e garrafa de água caindo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí saí, né, com o olho aberto, outro fechado. Cheguei lá no quarto, tá Pedro Lucas gritando, clamando. Eu falei, olha, o irmão tá muito crente, glória a Deus. Falei, o que está acontecendo aqui, manto de mistério? Não, mãe, umas guerras aqui, sabe? Aí tô aqui orando, falei, quer um óleo também para ungir? Vamos lá, vamos orar. E ele todo crente no poder, eu falei, glórias a Deus. Olha aí que mistério. O outro ficou com medo, pegou o colchão, foi dormir no 3º andar. Eu falei, meu Deus, os mantos estão vivendo extremos aqui dentro da própria casa. Aí hoje cedo, aí perguntei pro André, e aí meu filho, como é que foi lá? Fugiu da guerra? Mãe, lá em cima tava bom, viu? Tudo friozinho. Pedro tava lá gritando, eu fiquei aqui ó, numa boa. Falei, ô pai, queima um aí, Senhor, nessa dupla de 2 aí, queima um deles aí nesse meio. Mas é assim, nós vamos vivendo, né? Enfrentando desafios, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles trágicos ou não, emocionais, físicos, espirituais, familiares. Mas hoje nós temos uma palavra de Deus para nós. E aí eu pediria que você abrisse sua Bíblia, ou ligasse aí a sua Bíblia, no Salmos número 149. Salmo 149. Eu vou ler aqui. Eu trouxe hoje a versão da Passion. Eu acho essa versão ela mais completa. Ela é bem ampla e quando a gente lê essa versão parece que as coisas elas ficam mais claras. A linguagem dela é mais acessível. E aí eu vou ler aqui. Se você quiser ir ouvindo ou acompanhando aí na sua, tá bom? Diz assim, aleluia, louvado seja o Senhor. É hora de cantar para Deus uma canção inédita, para que todo o seu povo santo ouça como Ele é maravilhoso. Que Israel seja entusiasmado com alegria por causa dele.
e que os filhos de Sião derramem seus alegres louvores ao Rei. Partam com a dança. Façam música e cantem os louvores de Deus com o ritmo dos tambores. Pois Ele gosta de seus amantes fiéis. Ele adorna os humildes com a sua beleza e adora dar-lhes a vitória. Seus amantes piedosos triunfam na glória de Deus. E seus alegres louvores se elevarão, mesmo enquanto outros dormem. Os altos e santos louvores de Deus enchem suas bocas, pois seus louvores gritados são suas armas de guerra. Essas armas de guerra trarão vingança sobre as nações e todo poder resistente, para amarrar reis com correntes e governantes com grilhões de ferro. Guerreiros cheios de louvor imporão o julgamento decretado contra os inimigos. Esta é a honra que Ele dá a todos os seus amantes piedosos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Obrigada, meu irmão. Nesse salmo que nós acabamos aí de ler, nós temos... Ele parece ser um salmo dividido em duas sessões, né? Um que fala sobre louvor e adoração e outro que fala sobre guerra. Mas a verdade é que todo o contexto desse salmo, ele está falando sobre guerra, batalha. Quando ele fala aí mais claramente, nos versículos 8 e 9, que esteja na sua boca os altos louvores de Deus. Ele está falando dessa guerra em que, nesse contexto em que nós estamos vivendo agora. E aí, nele, em todo esse salmo, nós vamos ver 8 verbos do hebraico, trazendo para nós o que ele quer falar para nós. Como é que nós vamos perceber agora se somos verdadeiros adoradores ou não? O pastor Arley pregou semana passada sobre isso. E aqui trazem 8 verbos no hebraico falando o seguinte. O primeiro aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu anotei. O primeiro deles, que é o louvar, que é o halal, que ele quer dizer aí, gente, quando ele fala louvar, e esse halal, ele está querendo dizer, seja louco. Louco. Sua primeira arma na guerra em que você e eu estamos vivendo, seja louco. O segundo, cantar, que aí a palavra é o verbo shir, colocar palavras na melodia. Lembra primeiro de ser louco? Lembra de Davi quando ele dança? E aí a sua mulher veio de lá e fala, né, danças como um louco. Aí, e ele estava se importando com isso? De jeito nenhum, né? Depois vem esse outro verbo e fala colocar palavras em uma melodia. Então existe uma outra arma para você vencer na guerra. Pegue você que toca, começa a colocar palavras nas suas melodias. Então aquele que não canta, que não gosta de cantar, mas que só gosta de tocar, começa a tocar dentro do seu quarto. Começa a tocar dentro da sua casa. Como diz a minha mãe para Abraão, quando você toca essa guitarra, o inimigo cai. Então a mesma coisa quero dizer para você. Toque dentro da sua casa. A terceira palavra, chamar, quando fala alegrar-se, estar contente. Eu vou passando todos esses verbos e depois nós vamos comentando sobre eles. Estar contente. Você consegue estar contente em meio à guerra? Você consegue estar contente em meio à adversidade? Ai, Tati, isso é impossível estar contente no meio da guerra, no meio da luta, no meio da adversidade. Vamos só lembrar de uma coisa: nós somos espírito, que habitamos em um corpo e que temos uma
alma. Nós não somos almáticos. Então, estar numa guerra não é o sinônimo de estar triste. Eu posso estar em meio a uma guerra e não ser dominado pela tristeza. Eu posso estar no meio de uma luta e não ser dominado pela ansiedade. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem habita em mim. E por isso eu posso chamar, alegrar-se no meio da batalha. O quarto, Gil, que é o regozijar-se, que é a mesma coisa que dançar, girar, pular. Você já esteve na presença de Deus, girando, pulando, sendo louco, cantando, gritando alto? Eu sei que uns aqui com certeza. Com certeza. Eu olho para as carinhas e o olhar já denuncia. Mas o que é isso, gente? É a presença de Deus em nós. É saúde para o nosso corpo. Isso é saúde para a nossa alma. Então, lembra do corinho? Deixa o menino rodar. A gente já brincou tanto com isso, né? Mas a verdade é que é isso mesmo. Deixa as pessoas se alegrarem em Deus. Pular, cantar, bater palmas, gritar, ser alegre. O quinto verbo, machou, que é o dançar, dança, a dança espontânea. Nós temos as danças ensaiadas, né? Que nós vemos as meninas aqui dançando lindamente para Deus. E tem aquela dança espontânea mesmo, que só você e Deus entende. Se tu for para uma escola de balé, a professora vai te reprovar no mesmo dia. Mas Deus não. Ele entende sua dança e aprova os seus movimentos. O outro, lamar, tocar, dedilhar instrumentos. Olha aí, aparecendo de novo. Viu, pretinho? Tocar para o inimigo cair. O sétimo, alás, triunfo para pular de alegria, que é o alegrar-se na glória. Então, gente, triunfo é muito mais do que da gente vir aqui só fazer isso. É pular de alegria, é dar saltos. Você lembra do versículo que diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria? É isso. É isso, gente. Mas eu estou deprimido, mas eu vou pular. Mas eu estou tendo crise de ansiedade, mas eu vou pular. Mas eu vou me regozijar, mas eu vou me alegrar, mas eu vou tocar, eu vou cantar, eu estarei na presença dele no luto, na ansiedade, nos momentos difíceis. O último, cantar em voz alta, Hanan, significa gritar. Gritar, gente. Olha o que a palavra está nos ensinando. Na hora da guerra, no momento de dificuldade, na hora da luta, é hora de você falar assim: ai, Senhor, está tão difícil, meu Deus, me ajuda. Não, gente, na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dificuldade, é hora de você ligar para os intercessores, amigos seus. Na hora da dificuldade, é hora de você colocar um louvor lá na sua casa, no carro, onde você estiver, bem alto, e gritar mesmo. E gritar, e pular, e falar: Senhor, socorro, me ajuda. Está difícil, mas eu já quero te agradecer, porque eu já estou vendo livramento, eu já estou vendo a conta sendo paga, já estou vendo meu filho sendo liberto e voltando, já estou vendo o milagre acontecer. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite. O salmo que nós lemos fala de tambores. Lá no livro de Isaías, ele vai falar que a cada batida de tambor é como calar a voz do inimigo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Há muitos anos atrás, a gente estava na gravação do Fogo e Glória. Estava eu, Abraão, uns meninos, amigos nossos. E lá na gravação do Fogo e Glória, tinha o Samuel, baterista. E estavam se gravando, né? Na época era o CD. E acabou a música, né?
acabou ali, e ele continuou fazendo um solo de bateria. Ele continuou tocando. Gente, foi uma manifestação da presença, da glória de Deus. Da glória de Deus. Você via gente sendo batizado com o Espírito Santo, pessoas vindo e se convertendo a um som de um solo de bateria. É isso que a palavra está nos ensinando nessa noite. Foi por isso, lembra das muralhas de Jericó? O que eles fizeram? Eles tocavam, gritavam, né? Lembra da última volta? Quantas batalhas na palavra nós vimos em que foi usado o louvor, a adoração, os decretos proféticos, a liberação de palavras, e Deus mudou o curso da situação. E Deus mudou o curso da história. Spurgeon diz sobre esse salmo que nós acabamos de ler, que ele é tanto um cântico do altar, quanto um cântico de guerra. Sabe por quê? Porque o nosso tema, para nós sermos adoradores, em tempos difíceis nós já estamos. Mas para nós sermos forjados como verdadeiros adoradores, esses 8 verbos precisam estar em nós. Nós precisamos vivenciar a verdade da palavra. O louvor que sai das nossas bocas, é o que nós acabamos de ler, ele trará juízo contra as trevas. Juízo contra as trevas. E aí chegamos então à questão, então como que isso se dá na vida prática, Tati? Como é que isso acontece na vida real, no meu dia a dia? Ao invés de murmurar, cante ao Senhor. Ao invés de reclamar, louve a Deus. Os hábitos que nós temos de reclamar, de falar do outro, da fofoca, da ingratidão, eles são substituídos nas nossas vidas num prazo de 21 dias. Antes disso, você não pode dizer que você está liberto disso, porque vem as recaídas, né? E a recaída na nossa fala é aonde nós mais caímos, não é mesmo? É onde nós mais pecamos. O provérbio diz que a língua é o chicote do corpo. E se você parar de murmurar, de reclamar, e não substituir esse hábito, uma lacuna será aberta no seu desenvolvimento da fala, do pensamento, na sua estrutura de comunicação social. E sabe o que vai acontecer? Você vai sentir, nós sentimos, falta. E é por isso que a Bíblia é tão sábia e fala: esteja na sua boca os altos louvores de Deus. Então, para eu ser um verdadeiro adorador, para eu passar pela dificuldade e ser vitoriosa nela, só existe uma forma. Substitua a murmuração, a reclamação, a fofoca, a ingratidão, a crítica, o juízo, pela gratidão, por palavras de fé, por palavras de alegria, por palavras de vitória. A palavra diz: falando entre vós com salmos, cânticos espirituais. É isso que precisa inundar a nossa boca, a nossa mente. Se nós quisermos ser vitoriosos nesses momentos de lutas e
e dificuldades, nós precisamos substituir os nossos antigos hábitos pelos hábitos da palavra. Qual foi a última vez que você cantou na sua casa? Responda aí para mim. Qual foi a última vez que você levantou a mão lá na sua casa, falou para o inimigo cair por terra em nome de Jesus, profetizou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos? Qual foi a última vez que você dançou para o Senhor? Ah, mas isso é loucura. Mas a Bíblia está dizendo para a gente ser louco mesmo. Normal que nós não somos. Tenho certeza. Normais nós não somos. Então aproveita essa loucura e viva uma vida de completa intimidade com o Senhor. Completa rendição. Rendição, se você quer ter vitória, abra mão desses nossos comportamentos que são nocivos a nós mesmos, e vamos viver essa vida vitoriosa, mesmo em meio à batalha. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Antes de ontem, completou aí o aniversário da morte do meu pai. Meu pai teve uma vida muito difícil, muito. Ele era alcoolista e ele era muito violento. Então, quando ele bebia, ele ficava muito violento. E a minha mãe estava desviada há 20 anos. Então, a minha infância foi bem difícil. E um dia, olha só, deixa eu te contar como é que foi o negócio que eu aceitei Jesus. Eu era criança e eu estava voltando da escola. Quando eu estava voltando da escola, eu passei em frente a uma igreja. E em frente a essa igreja, o pastor estava orando por umas pessoas e ele estava expulsando demônio. E eu vi ele expulsando demônio e eu achei aquilo fantástico. Eu achei aquilo tão legal, achei aquilo lindo. Eu falei, eita, eu quero ser desse jeito. Olha bem para isso. E aí, fiquei super interessada. E comecei a sair da escola e ir para a igreja sem minha mãe saber. Achando aquilo o máximo. E eu chegava em casa e ficava imitando, que eu achava aquilo fantástico. Repreendendo as minhas bonecas. Pensa. E do cachorro. Aí, minha mãe vendo aquilo, né, falou assim: Tatiane, você está andando por onde, minha filha? Eu falei, mãe, vou para a escola, aí eu volto para casa. Não. As suas amigas, eu conheço, nenhuma faz isso. Eu falei, mãe, sabe o que é? Estou indo numa igreja quando eu saio da escola. Que igreja? Não sei o nome não, mãe. Eu sei que eu entro lá e aí tem uns capeta que saem. E eu acho muito legal, é muito bom, vamos? E sabe o que minha mãe falou? Vamos. E aí, minha mãe foi comigo. Minha mãe foi comigo e voltou para Jesus. E aí foi a nossa batalha com o meu pai. E aí a gente colocava louvor em casa e cantava. Aí meu pai entrava e falava assim, ai, essas músicas delas, ai, que horrível. Ai, e ligava o som na maior altura nas músicas deles. E aí a gente continuava cantando. Sabedoria zero, né? E o meu pai foi vendo aquilo. E, gente, era uma comédia, né? Enquanto um falava uma coisa, outro falava outra. E aí eu resolvi me batizar. E meu pai descobriu. Aí meu pai falou, ir para essa igreja e até que ela pode ir, mas se batizar ela não vai não. Não vai mesmo. E eu, ai meu Deus, e agora? E agora eu quero tanto me batizar, eu quero tanto me batizar. Aí o meu batismo era num domingo. Quem era da Assembleia de Deus Antiga vai lembrar que eram umas 300 pessoas para se batizar, né? Que era aquele tanto de gente lá na Ceilândia Sul. E a gente orando, eu e minha mãe.
O batismo era domingo de manhã. Meu pai bebeu tanto no sábado à noite que esqueceu. O domingo de manhã, ó, saí de fininho, não avisei para ele, para ninguém, fui para a igreja. Aí me batizei, glória a Deus, aquela maravilha. Aí à noite a gente recebeu o certificado de batismo. Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito de fazer uma fuga aqui sem ele ver, que eu tenho que receber meu certificado. Gente, quando eu tô lá na igreja, ó, saí cedão. O culto começava às 7, 6 horas eu saí de casa. Quando eu tô lá, glória a Deus, aleluia. Quando o pastor chama para eu receber meu certificado, quem estava lá? Meu pai. E nesse domingo em que eu me batizei de manhã, meu pai se converteu à noite. E aí foi todo, né, aquele trabalhar de ser liberto e tal, e tal, e tal, e tal. E aí passam anos nisso daí. Depois eu conto para vocês aí, no meio da história, o que acontece. Só que no fim da história, né, meu pai estava com câncer de próstata. E o bonito escondeu de todo mundo, ó. Contou para ninguém. Quando eu descobri que ele me pediu para levar ele para o hospital e disse que estava com uma dor no nervo asiático, não era ciático, asiático. Eu fui levar meu pai. Quando eu chego lá, aí o médico pediu ressonância, né, e tudo. Falou, o seu pai está com uma metástase óssea. Todos os ossos do corpo dele estão parecendo isopor. Você tem que ter cuidado para segurar nele, porque se você segurar com força, o osso quebra. Eu voltei com meu pai para casa. E aí ele e minha mãe tinham pendências para acertar um com o outro de uma vida inteira. E isso durou 1 ano e 3 meses. O meu pai acamado. 1 ano e 3 meses lá em casa. Nesse 1 ano e 3 meses, todos os dias, nós fazíamos uma consagração. Todos os dias, a gente cantava. Pegava ainda a harpa cristã, quando Abraão estava lá para tocar. E aí minha mãe falava, os 23 louvor. Gente, eu tinha que trabalhar à tarde, 23 louvor de manhã. Para ainda fazer um monte de coisa. Vamos embora. 23 louvores. E a gente ia cantar. Nesse louvor. Nesse movimento de guerra. Que foi difícil. Gente, tinha dia que eu pensava assim. Eu vou morrer. E esse velhinho vai ficar aí. Vai. Ele vai ficar. E eu é que vou morrer. Ele não vai morrer não. Sou eu que vou morrer. Porque era luta que não acabava mais. E louvando. E louvando, e louvando. Até que chegou um dia que meu pai me chamou. Eu lembro disso exatamente, era uma quarta-feira. E eu fui lá no quarto dele. Eles foram morar com a gente, né? Para eu cuidar melhor. E quando eu cheguei lá, ele falou assim: você precisa me liberar. Eu preciso ir. Deus está me chamando, minha filha. E quem está me prendendo nessa terra é você. Você precisa me deixar ir. Falei, estou prendendo ninguém não, pai. Vê se eu sou carcereira. Não, nem policial eu sou. Queria até ser polícia, mas não sou. Senão não teria mais nenhum bandido por aí. E aí, ele me chamou para fazer a oração de guerra mais difícil da minha vida. Falou, vem aqui, senta aqui. Gente, o corpo todo paralisado, todo, só o couro e o osso. Só que a mente continuava intacta. A fala, a visão. Ele falou, ora comigo. Falei, vamos orar. Ele, não, minha filha. Você vai orar me liberando para Deus. Eu falei, não vou, nem adianta vir com essas conversas, com essas brincadeiras. O senhor está muito brincalhão para quem está aí quase 80 anos brincando desse jeito com a vida dos outros. Pai, pode parar.
Não estou brincando não, minha filha. Você vai me liberar. Eu falei, liberar para onde? Tem alguma festa para ir que eu não estou sabendo? Onde é que é a festa? É o salão de beleza? Porque ainda assim eu tinha que pintar o cabelo dele. Desse jeito, acamado. Falei, não vou pintar cabelo de seu ninguém, não vai para festa nenhuma. Ele, minha filha, eu estou falando sério. Me libera. Falei, não, pai, isso não é uma coisa que se peça para um filho, não. De jeito nenhum. Eu não tenho condição de fazer essa oração. Minha filha, me libera. Deus está me chamando. E eu fui orar com ele. E naquele momento, eu liberei o meu pai. Para ele se encontrar com Deus. Foi a batalha mais difícil. É ali que Deus fala, deixa eu ver se você me adora mesmo, ou se você é só comédia, né? Se você é só brincadeira. Deixa eu ver se você é de verdade. E eu liberei o meu pai. Saí do quarto dele, triste depois daquela oração. Fui para o meu quarto. Comecei a cantar assim. Tu conheces minhas necessidades. Estou bem rouca, né? Essa música fala, tu és meu pai, sempre hás de me conduzir. Tu és meu pai, só tu vês o melhor que há em mim. Fala, te entrego o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. Isso foi na quarta-feira. Eu fui para a escola. Quando era mais ou menos 5 e pouco, Abraão me liga e fala. Isso, gente, foi uma luta, 1 ano e 3 meses. Nem hospital público, nem particular, nada. Não havia porta aberta de hospital nenhum. Nem o SAMU, quando eu chamava, ia lá em casa. Luta. E aí, depois dessa oração, aí o Abraão me liga e fala assim, Tati, ligaram aqui em casa e falaram que surgiu uma vaga para o seu pai no hospital de apoio. E a gente está indo para lá. Sabe aquela oração feita antes, no mesmo dia? Eu queria cancelar toda a oração. Não, Senhor, o Senhor ouviu mesmo, né? Não. E Deus ouviu mesmo. E eu sabia que aquele era o fim. Ele foi internado numa quarta, já no fim da tarde. Eu saí correndo da escola e fui para lá. Quando eu cheguei lá, a moça falou, você é a Tati? Eu falei, ela falou, o seu pai te chamou a tarde toda quando ele veio para cá. Dali ele não falou mais. E na sexta-feira, cedinho, Deus o levou. Há batalhas que você vai cantar. Cantar. Com as suas lágrimas descendo, mas você vai cantar. Com o diagnóstico na mão, mas você vai cantar. Você vai louvar. Você vai dar pulos de alegria. Sabe por quê? Você sabe em quem você tem crido. Você sabe quem já te livrou. Você conhece o Deus que já abriu portas na sua vida. Seu Deus ficou pobre? Não. Então por que ele não pode te abrir a porta de emprego? Seu Deus ficou fraco? Não. Então o que é essa guerra para o seu Deus? Não é nada. O que é uma causa na justiça para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O que é uma cova, um IML, para o Deus que fala para Lázaro, sai para fora. Até a morte tem que obedecer. Até o inimigo tem que se render diante dele. Nós acabamos de ler que o seu louvor
o seu louvor, o meu louvor, a nossa congregação, onde Deus habita nos louvores, quando nós cantamos, quando nós nos rendemos em adoração, Ele repreende o inimigo. Ele repreende. Ele fecha, Ele tranca o poder das trevas. Então, o que é essa situação? O que é esse decreto maligno? Não é nada diante do Deus que nós servimos. Nada. Mas, hoje, já vou encerrar, já estou encerrando. Eu estava ali atrás, eu e o amado Pedro Lucas, e a Stephanie estava aqui louvando, meu filho, o inimigo caindo. É tão lindo quando ela louva, né? Eu amo, gente, amo. E aí, eu trouxe isso daqui porque com a minha licença poética de professora de criança, sempre tem que trazer um visual, né? Pedagogo, gente, sabe disso. Tem que trazer um visual. Porque se uma criança entende, é porque todos nós vamos entender. E aí, olha aqui. Quando a Stephanie estava cantando, não há ferrolhos. Gente, o vaso que estava ali, e eu e Pedro Lucas, como diz minha mãe, louvando, o vaso rolou e caiu e quebrou tudo. Sara veio no meu socorro. Sara e Salmo 46, na versão atualizada. E aí o pastor Arley logo deu um jeito ali de me ajudar também. Mas todos esses verbos que nós vimos aqui no Salmo 149. Pular, gritar, dançar, brados de júbilo, brados de vitória, bater palmas, tocar, cantar. Tudo isso só pode ser verdade e a vitória de Deus se concretizar nas nossas vidas quando nós pegarmos o nosso vaso, que nós somos, e fizermos isso aqui, ó. Já foi um pedacinho, né? E aí a gente continua aí, ó. A gente vai se quebrando nas mãos do oleiro. Você quer vitória? Você veio aqui buscar a sua vitória hoje? Seja esse vaso quebrado. Somente um vaso quebrado nas mãos do oleiro consegue cantar no meio da dor. Somente um vaso quebrado nas mãos do oleiro consegue liberar palavras proféticas para um bêbado, um viciado, um filho fora dos caminhos do Senhor, sem contaminar o seu coração. Somente um vaso quebrado nas mãos do oleiro consegue ouvir uma ofensa e dar outra face. Você quer vitória? Você é um adorador, eu creio que você é. Um verdadeiro adorador. Então, humilhe-se na potente mão de Deus. Deixa esse louvor sofrido sair do seu coração nessa noite. Deixa essas lágrimas ganharem expressão com letra, com melodia, com acorde, com dança. Se vier a vontade de saltar diante dele, salte. Se vier a vontade de gritar diante dele, grite. Quando você estiver diante de uma circunstância difícil, erga a sua mão onde você estiver e agradeça ao Senhor. É a gratidão a linguagem do céu.
É isso que faz você tocar a eternidade. É a adoração que te faz tocar essa eternidade com Deus. Você já viu que nos ambientes de adoração há curas liberadas? Quantas curas acontecem nos momentos de adoração? Quando você tiver a oportunidade, assista a gravação do DVD Tu Reinas, do Diante do Trono, lá no sertão nordestino. Lá no meio dos quilombolas, um lugar afastado, onde não chovia há muitos anos. Eles começam a cantar, rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Eles estão cantando a música e começa a chover. E aquelas pessoas que estão ali que não conhecem a Deus, começam a se render a Jesus. Porque eles veem sinais, milagres acontecendo na hora da adoração. Porque a adoração é arma de guerra. Os altos louvores da nossa boca. Os altos louvores. Você já assistiu ou já viu, leu sobre o avivamento das Ilhas Fiji? O avivamento das Ilhas Fiji acontece. Gente, até animais estão em extinção. Plantas que floresciam não florescem mais. O primeiro-ministro é preso. O país está sendo tomado. A igreja começa a orar e começa a se reunir aos poucos para adorar. Abraão esteve lá. Em uma das reuniões dele, da ONU, ele esteve lá. Até hoje, já passaram anos, até hoje, eles testemunham do que aconteceu. E que não ficou lá, só lá. Foi alcançando as outras ilhas ao redor. Porque eles se reuniram para adorar a Deus. Somente para adorar. E Deus alcança os maiores traficantes dali. Macumbeiros, pais de santo, ele vai alcançando, até que um país inteiro, uma ilha inteira é transformada. E eles mostram nos vídeos os peixes que tinham sumido, desaparecido, eles voltando. Deus agindo na criação. Deus liberando milagres. É esse o mesmo Deus que eu e você servimos. Esse é o nosso Deus. Por isso eu te convido nessa noite. Ative a sua fé. Ative a sua fé nessa noite. Deixe o louvor sair dos seus lábios. Deixe a adoração sair do seu coração. Romper essas barreiras. Quando nós estamos em adoração diante dEle, sabe essas guerras que existem no segundo céu? É nessa hora que o nosso louvor rompe. A Stephanie no início estava cantando e liberando isso. Rasga os céus de bronze. E o que acontece? Deus vem sobre nós, gente. Deus vem sobre nós. E aí, nesse momento em que você está completamente rendido, prostrado, liberando o louvor dos seus lábios, o que o Senhor faz por você? Guerreie as suas guerras. Deixa eu te dar um spoiler sobre a luta que você está enfrentando. Você vai vencer. Você já venceu. Não existe outra alternativa. Você vai vencer. Você não sabe só se é hoje ou se é amanhã que vai chegar. Mas que vai chegar, vai. Vai. Ative a sua fé no Senhor nessa noite. Vamos ficar em pé? Ative sua fé. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo arma o quê? Ciladas, não é? Contra nós. Mas eu te pergunto hoje, quem é maior? Você está com ele? O tempo todo, não é? É de manhã, é de tarde, é de noite. Quando você acordar amanhã, esquece celular, Instagram,
as notícias do dia. Sabe por quê, gente? Isso a neurociência nos mostra. E eu te falo isso como pedagoga. O mal que isso faz para o restante do seu dia. O que é liberado de cortisol dentro de você, de hormônio de estresse, e você vai ficar mal. Comece o seu dia, sabe como? Adorando, louvando, engrandecendo, profetizando, chamando à existência aquilo que ainda não existe, como se já fosse. Como se já fosse. Já separa a roupa que você vai usar no primeiro dia do seu trabalho nesse concurso. Como é que você não fez isso até hoje? Mas tu tá devagar, hein? Bonito. Bonito de Jesus. Meninas, já estão fazendo enxoval do casamento? Ah, não me disse ainda, não está fazendo não, que eu vou orar por você agora. Ué, está repreendido? Vamos já fazer. Aquela casa que você quer, passa em frente a ela todo dia, ora, unge. Senhor, essa casa aqui é minha, meu Deus. É minha, Jesus. Ó, vocês acham que eu não fiz isso, não? Gente, a gente perdeu uma casa quando eu tinha 15 anos. Meu pai perdeu uma casa na justiça. Perdeu para o irmão dele, o irmão morreu. Pois eu conto essa. E aí eu fui morar onde? Lá na igreja. Lá na igreja, com a roupa do corpo. Olha que benção. E aí sabe o que aconteceu? Depois que casei e tudo, quando estava grávida do André, Deus usou uma serva dele e falou para mim assim: anda nessa cidade e unge a casa que você quer, porque a casa que você quiser, que você ungir, eu vou te dar. Eu falei: ah, Senhor, tivesse me falado antes, já tinha feito, ué. Agora mesmo. Saí da consagração, fui logo. Lá nessa rua da humilhação, sabe o que aconteceu? Fui lá. E a casa grandona, bonita. Falei: nossa, parece um palácio. E eu não tenho cara de quem mora em palácio. Eu sou mais a empregada do palácio. Mas vou fingir que eu sou a dona. E aí comecei a orar todo dia lá na casa. E aí Pedro Lucas, bebê ainda. Quando eu olho um dia, tinha acabado o culto, a gente foi orar em frente à casa. Quando eu olho para trás, Pedro Lucas orando em línguas. Falei: ah, o irmão é manto desde bebê. Olha aí. E orando. Aí eu falei para Abraão: Abraão, eu quero essa casa aqui, ó. Olha só, fui na maior felicidade. Abraão: Tati, essa casa é muito grande. Não dá, Tati. Olha só, não sei o quê. E eu dentro de mim: você não vai me desanimar? Não vai não. Que eu quero é essa. Eu ungi foi essa. Então é essa aqui. E eu: tá bom. É mesmo. E eu dentro de mim: é nada, eu vou orar mais. E aí liguei pro homem. Falei: moço, queria saber quanto que é a sua casa e tal. Ele falou assim: olha, moço, já veio gente com dinheiro na mão para me dar. Mas eu não aceitei. Porque eu me separei recente, eu tenho 2 filhos. E eu quero 2 imóveis. Porque eu quero deixar um para cada filho. Falei: moço, deixa eu te contar. Eu tenho 2 imóveis. E a gente tinha 2 apartamentos. Falei: moço, sou eu, cheguei na sua vida, olha aí, que bênção. Ele: você tem os apartamentos? Eu tenho, moço. Ele falou: não, então vamos marcar. Gente, um dos apartamentos era em frente a uma escola lá no Guaraú. Marquei com o moço. No dia que ele vai, está tendo uma festa na escola. Gente, um fuzuê, uma barulheira, uma gritaria. Eu: ai meu Deus, no dia que o homem vem, tá essa festa aí? Como assim, Jesus? E o homem entrou ainda e falou para mim assim: mas isso aí é todo dia? Eu: não, moço, eles são calmos. Hoje é porque é festa que o Senhor veio, eles vieram festejar para te ver. Ele: mas olha, eu gostei de você, você é muito simpática. Eu: glória a Deus. E aí, o que aconteceu? O homem gostou, gente. E ficou com os 2 apartamentos. E eu fui para a mesma casa.
para aquela rua de toda a humilhação. Sabe aquela forca feita para Mordecai? Ele não foi enforcado. Nem você vai ser. Nem você vai ser. Você serve a um Deus vivo. Seu Deus é vivo, poderoso, glorioso, Rei de reis e Senhor de senhores. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus que te faz triunfar. Te faz triunfar. Te tira lá de trás. Lá de trás. Lá de onde ninguém te dá nada. E coloca você para sentar com príncipes. Você está disposto a quebrar seu vaso hoje? E se permitir ser usado. Coloca força nessa sua voz hoje à noite. Coloca força. Põe essa voz para fora. Grita diante do Senhor. Louve o seu Deus. Coloca a palavra de gratidão na sua boca. Faz um compromisso com o Senhor. A partir de hoje, Senhor, não vou mais murmurar não. Eu só vou agradecer, porque meu milagre está a caminho. Meu milagre está a caminho. Vamos orar? E aí, Deus falou com você? Comigo foi a semana toda. Grita, Tatiane, mais alto. Tá fraca, minha filha, vamos lá. E é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos vencer. Nós não somos pentecostais? Então não tem essa oração assim, Jesus. Não, coitado do diabo. De nós não. Não é? Nós somos filhos. Você que hoje quer falar para o Senhor: Senhor, transforma as minhas águas amarguradas em águas doces. Transforma a minha tristeza em alegria. Tira minhas vestes de luto e coloca vestes de louvor. Tira o meu espírito angustiado e dá-me alegria, a alegria da salvação. Você anseia por isso hoje? Então vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos? Vem. Deixa Deus te tocar hoje à noite. Deixa Deus arrancar essa tristeza e te encher de esperança. Te encher de vida, te encher de renovo espiritual, para na hora que você abrir a sua boca lá na sua casa, o milagre acontecer. Isso, vem mesmo, não fica com vergonha não. Vamos lá? Isso. Já vai colocando a sua vida diante do Senhor, isso mesmo. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de um
a perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Declare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Declare. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vamos mais uma vez declarar que em tempos de guerra, declare isso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Então, em tempos de guerra, eu devo fazer o quê? Descansar, não é? Ficar calado, ficar olhando as coisas acontecerem. Não foi isso que nós declaramos aqui? Em tempos de guerra, o que eu tenho que fazer? Declarar o quê? A palavra. Não é isso que foi declarado aqui para a nossa vida? Querido, você está nessa guerra. Não foi declarado aqui a palavra. Então eu quero declarar, tem palavra de Deus para a tua vida aqui esta noite. Essa palavra que te levanta, essa palavra que te põe de pé, essa palavra que te sustenta, essa palavra que vai te dar força, essa palavra que te anima. Eu quero declarar, ela chamou aqui as pessoas à frente. Eu vou dizer, irmão, sai do seu lugar, irmão, não perca a oportunidade, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque nós vamos orar agora. E eu quero declarar que enquanto você está saindo do seu lugar, vai ter milagre aqui, vai ter milagre. Sai do seu lugar, irmão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, porque vai acontecer um milagre aqui, vai acontecer um milagre aqui. Enquanto você está aqui na frente, enquanto você vai chegar aqui à frente, algo novo vai acontecer sobre a tua vida. Por favor, os obreiros, pastores, vamos cercar essas pessoas e nós vamos orar agora. Eu quero declarar que já vai começar, irmão. A tristeza vai bater em retirada da tua vida, a incerteza que estava na tua alma, o medo que estava dentro de você, vai bater em retirada agora. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai se apoderar de você. O Senhor vai se apoderar da tua vida.
assim como foi declarada sobre a vida aqui da Tati, quando ela estava sendo usada aqui. Ei, irmão, você muitas vezes olha e você não acredita, mas é o Senhor que é sobre a tua vida. Começa a declarar essa palavra, começa a declarar essa palavra sobre a tua vida. Começa a dizer: Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, eu acredito naquilo que o Senhor ministrou, eu acredito sobre essa palavra de milagre, eu acredito no que o Senhor tem falado para mim. Eu repreendo toda situação adversa, eu repreendo toda situação adversa. Eu não acredito, Pai, no que o inimigo tem falado, mas eu tomo posse no que o Senhor tem ministrado, o que o Senhor tem falado para a minha vida. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse do teu agir, do teu operar, desta palavra sobre a minha vida. Eu declaro, Pai, que é nesse tempo de guerra, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de declarar, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de tomar posse do que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu não vou parar de acreditar, eu não vou parar de, sim, meu Deus, assumir o papel que o Senhor tem sobre a minha história, porque, meu Deus, operando o Senhor, quem impedirá? Pai, o Senhor está me forjando, o Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está trabalhando em mim, e o Senhor está me fazendo alguém, meu Deus, que vai ser esse adorador, que adora em espírito e em verdade. Eu peço agora, Pai, tira toda a tristeza, todo impedimento, todo obstáculo, toda barreira, toda situação adversa que possa estar colocando medo e insegurança em mim. Eu declaro, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que me ajuda, o Senhor é o Deus que me ajuda, o Senhor é o Deus que me sustenta, o Senhor é o Deus que me mantém de pé, o Senhor é o Deus que está seguro nas minhas mãos, o Senhor é o Deus que me coloca palavras sábias nos meus lábios, porque nesse tempo de guerra, eu não vou recuar. Nesse tempo de guerra, eu não vou voltar atrás. Nesse tempo de guerra, eu vou avançar. Nesse tempo de guerra, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu acredito, eu creio, Deus é fiel sobre a minha vida. Declare mais uma vez, nesse tempo de guerra, não pare, não pare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você pode dar uns 3 glória a Deus aí? Eu acho que você não entendeu, não. Eu falei para dar uns 3. Já imaginou? Começou glória a Deus, depois glória a Deus, glória a Deus. Não, irmão, é para abalar o inferno. Você tem que ter hora que você tem que entender que você não vai ter força fora de você. Você vai olhar no natural, e tudo que está acontecendo aqui no teu natural vai levar você a olhar e dizer assim: eu não tenho motivo para adorar. Mas lá dentro de você está trazendo certeza, e você olha e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu tenho motivos para adorar, eu sei quem é o Senhor da minha vida. Então eu não vou oferecer qualquer glória a Deus, eu não vou oferecer qualquer aleluia, não. Eu vou dar o melhor glória a Deus que eu já dei na minha vida. Irmão, dá um glória a Deus para estremecer essa casa aqui. Dá um glória a Deus aí, irmão, para estremecer. Dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, diga glória a Deus, aleluia.
Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Agora, antes de você sentar, se você sentou, fica de pé. Se fosse você, eu ficaria de pé. E se tem alguém que saiu do altar, não sai ainda. Volte de ré. Sei por que desceu, sei por que saiu. Você já aproveita e olha para pelo menos 3, 4 irmãos, irmão. Já olha assim, já bate na mão dele assim, ó, de mão para cima, assim, ó. Já declara: tempo de guerra, não pare de lutar. Em tempo de guerra, não pare de profetizar. Já declara assim, ó. É tempo de profetizar. Essa batida foi fraca, irmão. Tem que ser forte. Declare sobre a vida dessa pessoa. Bata na mão dessa pessoa. Declare: é tempo de profetizar. É tempo de declarar. Você vai chegar hoje na sua casa. Já bata na mão dessa pessoa com força, irmão. Bata na mão dessa pessoa aí. Diga: irmão, ânimo aí sobre a tua vida. Quando você está batendo na mão dessa pessoa, você está dizendo: eu estou declarando ânimo sobre a tua vida aí. Eu estou declarando força sobre a tua vida. Eu estou declarando coragem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você está declarando isso aí, irmão? Você acredita? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus. Agora você senta, irmão. Pode se assentar. Irmão, se prepare, porque vão ser muitos testemunhos. Eu vou liberar de novo. Se prepare, porque você vai contar o teu milagre. Você vai contar o teu milagre. Você ouviu, teve gente que ouviu aqui ela falando, liberando sobre casa, sobre seu carro, sobre sua porta, sobre seu milagre. Escute, irmão, isso. Tome posse daquilo que Deus falou. Eu quero dar oportunidade. Tem alguém que falou: pastor, hoje eu preciso dar um testemunho. Eu preciso dar um testemunho hoje. Tem alguém que tem um testemunho para dar hoje e dizer assim: eu preciso dar um testemunho. Vamos contar a vitória sem contar toda a história. Vamos lá, Vilmar. Porque a gente tem coisas que a gente tem que animar. Eu sentia que não deixa de dar esse testemunho não, né? É combinado pelo Espírito Santo. Primeiro, como é que tu chegou aqui, meu filho? Tu chegou aqui tudo com a vida organizada, não foi? Tudo certinho. Só faltava enterrar. Mais nada. De tão perfeita que estava. Né? Eu cheguei aqui todo moído, triturado. Mas em nome de Jesus, tudo está se pondo no lugar. Quero convidar minha esposa. Vem cá, vem. Vem, Ailton. Vem, Ailton, um dos milagres é... Vem, querido, precisa que é de você para contar. Venha. Anjo, pega ela aí, anjo. É. Na verdade, eu tenho 2 milagres para contar para vocês. Anjo traz, irmão. O primeiro milagre foi quarta-feira passada. O pastor falou que pessoas iam receber coisas da justiça, né? Que estavam presas, que estavam retidas. E graças a Deus eu recebi a minha. Consegui receber a primeira coisa que eu fiz, pastor. A primeira, recebi meu dízimo. Primeira coisa. Não importei o valor, meu dízimo. Que eu sou grato porque Deus fez comigo. Eu sou grato porque Deus está fazendo na minha vida. Por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz, tem a mão dEle.
Hoje eu estou de pé, hoje eu estou vivendo esse milagre por confiar e por acreditar num Pai, né? Então, é muito fácil a gente cobrar. Ser cobrado é difícil, né? Então, a única coisa que Deus pede é tão fácil, a gente acaba esquecendo. É pouco, é muito pouco que nós precisamos fazer para Deus. E não fazemos nada. O segundo milagre está aqui, ó, do meu lado. Há alguns tempos atrás, pastor, eu já estava injuriado, estava bem chateado. As irmãs sabem. Se eu for citar o nome das irmãs aqui, né, pastor Kelly? A Sara também foi uma delas que me ajudou bastante nessa. Eu te agradeço muito, de coração. Eu já estava para desistir. Já estava para botar tudo pro outro. A foto que você tanto perguntou. Sabe onde está vendo essa foto? Aqui no altar. É no altar que se põe as coisas. Não é na mão de homens, nem na mão de nada. É no altar. E hoje está aqui, ó, minha família reunida. Para uma coisa para estar perdida, uma coisa para que... É fácil para o homem falar, adeus, tchau, chega, acabou. E restituição, como foi essa aqui, é um milagre. Então são dois. Deus me tirou tudo. Eu tinha do bom e do melhor, eu tinha o melhor emprego, eu sou farmacêutico, eu tinha uma farmácia, eu tinha uma vida estável, e Deus me tirou tudo. Tudo, para mostrar que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu sou simplesmente pó. E é isso que nós devemos pensar, somos pó. Sem Deus, acabou. E hoje Ele está restaurando tudo, está me dando em dobro. Em dobro. Porque tudo que eu tive na minha vida não chega 1/3 do que eu estou tendo agora. Não chega 1/10. Porque Deus está restaurando tudo. Mas isso é o meu compromisso. Isso é porque eu abaixei a cabeça e falei, o Senhor me guia. E estou no lugar certo. Muita gente já me convidou, vamos ali, vamos para a igreja. Não, fico na minha, que aqui é uma terra fértil. É uma terra no qual um pastor cuida de mim. No qual é um pastor que está comigo, para onde eu preciso, para quando eu preciso. É diferente. É uma coisa muito diferente. Uma coisa que vocês têm que pensar. Onde vocês estão? Será que compensa você estar no mundo? Não. Então venha. Seja família. Venha com a gente ser. Comece a não fazer o que vocês pensam, mas a fazer o que Deus pede para vocês fazerem. E hoje eu agradeço muito, muito, muito ao pastor Arlen, à pastora Kelly, por me aceitarem. Cheguei aqui, o livro que eu mais li foi Jó, que parecia comigo. Jó era minha cara. Eu olhava assim, nó, e cadê os milagres? Falta os milagres agora, né? E graças a Deus, hoje eu estou recebendo todos os milagres. Amém. Glória a Deus.